Cocriação e milagres. Essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu estava com um programa em Conforma, mas eu decidi que isso não levava ninguém a nada. Podia até que algumas pessoas tivessem sido provocadas para refletir em alguma outra coisa, mas era um conteúdo que realmente não fazia ninguém tomar uma decisão de, sabe, mudar a vida, só ficar falando, eu me conformo com isso, com aquilo e nada mais. Eu pensei, vou parar com isso, vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer, né? Tava sem ideia. Hoje é quarta-feira, dia de postar, e tive a ideia do título. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, então acompanha aí o vídeo, tá? Na minha empreitada de entregar os cartões de visita do meu negócio de professor de inglês, eu encontrei uma escola nesse shopping que é como se fosse uma escola de reforço. E aí eles me disseram que estavam precisando de professor. E aí faz então quase 2 meses que eu tô dando aula lá também. O que me impressiona, hoje cedo me caiu a ficha, foi que só essa escola, ela me recompensa mais ou menos a quantidade que é metade do meu aluguel, né? Então me ajuda bastante. Além disso, esse shopping, ele fica numa esquina. Ele fica numa esquina entre a rua Siqueira Campos, que é a rua onde leva você para a Ladeira dos Tabajaras, que é uma comunidade aqui na zona sul do Rio de Janeiro, onde eu vivi, num hostel. E a outra rua, né, se chama Barata Ribeiro, que é a rua onde eu atualmente estou morando, onde agora eu tenho esse espaço aqui para viver. Justamente no mês que eu decidi, né, fazer essa mudança, que eu coloquei fé em mim mesmo, que eu poderia conseguir, né, dinheiro suficiente para pagar um aluguel que seria o dobro do que eu estava pagando. Lembrando que, eu cheguei a pagar aluguel recentemente e ficar sem ter o que comer. Não por mais de um dia, mas aconteceu, corri esse risco. Claro que se de fato eu não tivesse comida, eu daria um jeito, eu arranjaria um trabalho em algum restaurante. Claro, eu não ia ficar sem comer, eu sou muito capaz, mas essa fase que eu passei era uma fase onde eu tava querendo depender só do meu trabalho como professor de inglês, né? Ou com outras coisas que tem a ver. Então, muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso. Mas o que isso tem a ver? Qual que é o assunto? Qual que é o tema? Eu pensando, cara, aqui tem a mão de Deus, né? Aqui tem a mão de Deus. Pra quem me conhece, eu tenho várias jornadas, né? Emocionais, espirituais, mentais e morais também, né? Então, uma dessas jornadas, né, que eu tava passando recentemente foi assim. Eu cheguei na conclusão que querer as coisas era um problema, né? Então, por exemplo, querer ser rico é um problema. Aí o que eu faço eu assumo para mim mesmo que eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para me tornar rico, porque eu sei que é uma coisa boa, mas eu não quero. E aí como que eu me engano, né? Para não querer e para continuar não querendo, eu troco o significado da coisa. Então, eu não tô trabalhando para ficar rico, eu tô trabalhando e aí eu me dou outro propósito. E uma das consequências pode ser que eu enriqueça, né? Mas não é o ponto final, é só uma consequência, acontece, mas eu não tô vivendo para isso.
E aí, se não aconteceu, eu não me frustro. Se aconteceu, eu me alegro. Mas o importante é não se frustrar, né? Porque a partir do momento que você cria o desejo... Agora, é claro que vem alguém falando assim, mas você vai desejar querendo ou não. Isso é conversa para outro assunto. O que eu quero dizer com isso é que uma das coisas que eu também me dei como, não sei se é um desafio, mas eu me propus a fazer, era não rezar mais, não orar. É como se eu quisesse toda a responsabilidade da minha vida para mim mesmo. Então, assim, se as coisas derem certo, é porque eu tô me esforçando para que as coisas deem certo. Se as coisas derem errado, é porque eu não me esforcei o suficiente. Eu não vou culpar nenhuma força astral, nenhum Deus, nenhum anjo, nenhum demônio. Eu vou assumir toda a responsabilidade. Então, se eu me dei bem, é porque... Agora, é claro, né, que eu tenho em mente, né, com toda certeza, que existem uma série de, influências, né? Mas eu não vou orar. Porém, recentemente eu tive um chamado, né? Para orar. E, bom, estudando, né, de fato, o que é uma oração, eu voltei a me dar conta, na verdade já sabia um pouquinho, mas aí eu pensei, não, agora eu tenho certeza, é isso. A oração, ela não serve para nós, ela serve para os outros, né? Então, o chamado, ainda mais hoje em dia, numa situação que a gente está encarando com tantos problemas, tantos riscos, né, da humanidade, a gente tira um tempo para lembrar das pessoas, para pedir, né, para as pessoas o bem. Até porque se você quiser enriquecer, desejando ou não, mas assim, uma vida rica é uma vida onde existe comunhão, né? Você tem uma comunidade, você troca com as pessoas. Então você não consegue ser rico sozinho, né? Não dá para ser rico sozinho. Então a oração... Bom, mas enfim... hoje de manhã eu tava preocupado, né? Pensando, poxa, e aí? O que eu vou fazer do meu vídeo, né? Aí, bom, eu tive a ideia. Bom, agora parei de me conformar. Agora eu vou reformar, né? E, bom, é isso. Eu vi a mão de Deus nesse episódio que eu pensei, bom, beleza, eu tava, né, colocando meus cartões aí pra cima e pra baixo. Mas, cara, que coincidência de eu conseguir um trabalho na esquina, né, da rua onde eu morava e na esquina onde eu tô morando. E que me ajuda tanto, né? E que, bom, eu pensei, bom, realmente isso é fruto, consequência do meu esforço, do meu trabalho, mas só que Deus tá me ajudando, não tem como eu negar.